Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Irislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora, no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, abençoado, vamos aprender! A aula de hoje será uma revisão a respeito do Teorema de Pitágoras, que você já sabe que é o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui a gente tem no quadro exatamente isso que eu acabei de falar. Nós temos a representação aí de um triângulo retângulo. Lembra o que é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem um ângulo reto que mede exatamente 90 graus. Aqui ele em formato de L, né, visualmente falando. Ok? Então a gente tem um triângulo retângulo ali no centro, ó, com as medidas A para a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O maior lado do triângulo, exatamente. E aí os catetos estão representados pelas letras B e C. Presta atenção, abençoado. Aqui a gente colocou a representação das medidas como A, B e C, mas isso não é padrão, ou melhor, isso não é sempre, não é fixo. Essas letras você pode utilizar qualquer letra do alfabeto. Aqui a gente utilizou A para a hipotenusa, B e C para os catetos. Poderia usar X, Y, Z? Normal. O que é que você precisa saber em se tratando de Teorema de Pitágoras? Que em um triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa, que é o maior dos lados, e eu tenho os dois catetos formando o próprio ângulo reto, ok? Agora a gente vai ver, então, uma demonstração do Teorema de Pitágoras através da representação geométrica com quadradinhos. Vejamos o vídeo. O que nós temos aqui? Pitágoras pegou um triângulo retângulo, dividiu em partes iguais. Ficou, então, para os catetos, 3 partes e 4 partes. E para a hipotenusa, ficou um total de 5 partes. O que ele fez, então? Ele pegou e colocou quadrados nessas medidas, né? 5, 3 e 4. E quadriculou cada uma dessas medidas. Ou seja, fez quadradinhos 5 por 5 na hipotenusa, 3 por 3, 4 por 4 nos catetos. E aí ele percebeu o quê? Que se eu pegar e juntar os quadradinhos dos dois catetos, esses quadradinhos vermelhos, junto com os quadradinhos azuis, eu consigo colocar exatamente em cima dos quadradinhos da hipotenusa. Como você pode observar, então, é isso que significa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos agora seguir vendo uma aplicação do Teorema de Pitágoras para determinar a diagonal de um quadrado. Vejamos o exemplo 1. Determine a diagonal de um quadrado de lado igual a 8 centímetros. Use raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Guarda essa informação aí para o final, ok? Então vejamos. Quando a gente tem um quadrado, para determinar a diagonal, a gente vai traçar uma linha que começa de um vértice até outro vértice não consecutivo. E o que vai acontecer? O quadrado vai ficar delimitado em 2 triângulos, né? Quando a gente traça a diagonal do quadrado, a gente divide o quadrado em 2 triângulos. E esses triângulos são triângulos retângulos. Então a gente vai fazer assim, para determinar a diagonal, você vai perceber que essa diagonal é exatamente a hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo reto. Então esse lado mede 8 centímetros. Então vai ficar assim, ó, quadrado da hipotenusa, D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são iguais a 8, então vai ficar 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 64 mais 64 é igual a 128. E aí, o quadrado que estava lá do lado do D, vai passar na operação inversa, raiz quadrada. E a gente fica assim, ó, diagonal é igual a raiz quadrada de 128. Agora a gente vai chamar um quadro auxiliar para que a gente possa fazer a fatoração, ok? Porque raiz quadrada de 128, ela não é exata, não tem um número que vezes ele mesmo dê exatamente 128. Então, o que a gente vai fazer? Fatorar o 128. O que é fatorar, professora? Isso mesmo, dividir pelos números primos. Como 128 é um número par, nós vamos começar dividindo por 2. Então, acompanha aqui comigo. 128 dividido por 2, 64. Por 2 dá 32. Novamente por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E para terminar, 2 dividido para 2, 1. Quando chega 1, a gente sabe que acabou a divisão, acabaram-se as divisões. E aí a gente ficou com quantos 2 aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Ficou 2 elevado a 7. Ou seja, 128 é o mesmo que 2 elevado à sétima potência. Só que nós estamos dentro de uma raiz quadrada, ou seja, o índice é 2. O que a gente vai fazer? A gente vai agrupar esses 7 e 2 em duplas, ok? E aí vai ficar assim, ó. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. Só aí são 6. E vai sobrar um 2. O que acontece nesse momento, então? Aquelas potências que têm um expoente iguais a 2, elas vão ser libertas desse radical. Elas vão sair. Mas aquele 2 que está elevado a 1, ele vai ficar preso dentro da raiz. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 2. O que é 2 vezes 2 vezes 2?
É exatamente, igual a 8. E aí eu vou repetir a raiz de 2. Então a diagonal vai ficar igual a 8 raiz de 2. Lembra que lá no enunciado estava dizendo que a raiz de 2 era igual a 1,4? Agora a gente vai substituir. Substitui a raiz de 2 pelo 1,4. 8 raiz de 2 é a multiplicação. Então, 8 vezes 1,4 vai ficar igual a 11,2 centímetros a medida dessa diagonal. Exemplo 2. Um retângulo tem uma base de 7 metros e uma altura de 9 metros. Qual é o comprimento da diagonal do retângulo aproximadamente? Novamente, uma aplicação do Teorema de Pitágoras, porque ao dividir, né, esse retângulo aí em duas partes através da sua diagonal, eu vou ter dois triângulos retângulos. E aí eu tenho a medida dos dois catetos, 7, 9, a gente vai conseguir determinar a medida da diagonal. Vamos avançar. Então vai ficar assim, d ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. 7 vezes 7, 49. Somando 81 mais 49, a gente encontra 130. E o quadrado que estava lá no d de diagonal vai passar na operação inversa, então vai ficar assim, ó, d igual a raiz quadrada de 130. Também não é uma raiz exata. Não tem o número que vezes ele mesmo, dê exatamente 130. Vamos tentar ver se a gente consegue diminuir isso aí através da fatoração. Vamos abrir então um cálculo auxiliar ali, ó. 130 e a gente vai fazer a fatoração desse 130. Esse 130 a gente vai dividir pelos números primos, ok? Lembra que é o número primo, né? Aquele que só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então a gente vai começar pelo primeiro número primo possível, que no caso é o 2, já que 130 é um número par. 130 dividido por 2 dá 65. 65 não é mais um número par, a gente vai para o próximo primo possível, que no caso é o 5. 65 dividido por 5 vai dar 13, e 13 já é um número primo, 13 dividido para 13 vai dar 1. Como é que ficou então a fatoração do 130? Ficou 2 vezes 5 vezes 13. Percebam que aqui a gente não vai conseguir escrever através de uma potência, porque não houve repetição de fatores. Não tem como eu pegar o 130 e escrever com uma potência quadrada, que é o que a gente precisa para eliminar e diminuir esse 130 do radical. Então, nesse caso, o que a gente vai pegar aqui é uma aproximação. Então, a gente vai permanecer com 130 dentro da raiz e vai verificar que isso é aproximadamente igual a 11,4 centímetros. Exemplo 3. Um biólogo no interior do Amazonas deseja montar uma câmera de monitoramento em um ponto elevado, a 12 metros de altura, de modo que ele possa captar uma área no solo a uma distância de 20 metros na diagonal. Presta bem atenção em todas essas informações. Qual será a distância direta da câmera até o ponto no solo onde ela está apontando? Vamos verificar então. Aqui a gente tem aqui, ó, o desenho do que foi descrito ali no enunciado, né? A câmera está a 12 metros de altura e é uma distância de 20 metros na diagonal, ou seja, esses 20 metros é a própria hipotenusa. E o que ele quer aqui, ó, é a medida do cateto ali de baixo, né, da câmera até onde ela está alcançando, ok? Então, primeira coisa aqui, ó, temos uma diferença. Agora ele deu a medida da hipotenusa e ele quer que você determine a medida de um dos catetos. Então, muito cuidado, o 20 vai ficar separado aí na equação. Vai ficar assim, ó, o quadrado da hipotenusa, 20 ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são 12 e x, então vai ficar 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400. 12 vezes 12, 144. X ao quadrado a gente vai repetir. E agora a gente vai isolar esse x para que a gente consiga determinar a medida dele. Como é que a gente isola? Deixa ele sozinho aí no segundo membro e vai passar o 144 para o primeiro membro na operação inversa. 400 menos 144 dá 256, igual a x ao quadrado. Aí eu aproveitei para inverter, porque vocês estão muito mais acostumados com a incógnita ali no primeiro membro, ok? Então, se 256 é igual a x ao quadrado, eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 256. Agora sim, a potência vai passar em forma de raiz quadrada e a gente vai extrair a raiz quadrada de 256. Agora sim, uma raiz exata, porque 16 vezes 16 dá 256. Então, a medida do cateto x é 16. Resposta, letra A. Exemplo 4. Um ribeirinho deseja construir uma escada que liga a margem do rio ao topo de uma árvore de 15 metros de altura, situada a 9 metros da base da árvore, na horizontal. Qual será o comprimento aproximado da escada? Será que é de 24 metros? Será que é de 18 metros, 15 metros ou 20 metros? Vejamos, então a situação descrita é essa aqui, ok? Em que a medida que nós vamos procurar é exatamente a medida da escada que está na posição de hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo reto, ok? A árvore ali, ó, de 15 metros e a distância ali do topo do pé da árvore dá 9 metros, ou seja, é o outro cateto. Então vai ficar assim, ó, quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos, 15 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 15 vezes 15, 225. 9 vezes 9 é igual a 81. Então vai ficar assim, x ao quadrado igual a 225 mais 81, que dá 306. E aí a raiz não, a potência que vai passar na operação inversa, ou seja, em forma de raiz quadrada, vai ficar
x igual a raiz quadrada de 306, que também não é exata, e a gente vai procurar uma aproximação que vai dar o quê? 17,4928. Você sabe que esse número é um número irracional, ou seja, ele tem infinitas casas e aleatórias, ok? Então aí, como ele pediu uma aproximação, 17,4928 está mais próximo de 18, que é uma das alternativas que a gente tem para verificar, que é a alternativa B. Fala galerinha, se liga nessa dica aqui, ó. O Teorema de Pitágoras é uma ferramenta prática para calcular a hipotenusa ou um dos catetos de um triângulo retângulo. Para usar esse teorema, é só lembrar da fórmula. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Com essa ideia em mente, resolver esse tipo de problema fica muito mais simples. Curtiu a dica? Então bom estudo! Agora sim, você já está mais que preparado para enfrentar as questões que estão por vir. Eu acredito em você, hein? Concentração. Vamos seguir. Questão 1. Aplicando as relações métricas no triângulo retângulo, qual o valor da hipotenusa? Será que é a alternativa A, B, C ou D? Agora é sua vez. Solução da questão 1. O que nós temos aí? Nós temos que determinar quem é a hipotenusa daquele triângulo retângulo, em que os catetos medem 8 e 6. Então a gente vai lá, ó, aplicando o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos vai ficar 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 6 vezes 6, 36. Somando 64 com 36, a gente encontra 100, ou seja, aqui você já matou, né? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? Então, a gente vai passar a potência em forma de raiz quadrada e extrair a raiz quadrada de 100, que dá 10. X igual a 10. A alternativa correta, acertou quem marcou a letra A. Questão 2. Num terreno retangular, foi traçada a diagonal dividindo em dois triângulos iguais, como na imagem. Analisando esse terreno e sabendo que as suas medidas foram dadas em metros, podemos afirmar que o comprimento da sua diagonal é igual a... Será que é 25, 29, 27 ou 26 metros? Relógio na tela.
Solução da questão 2. Nós vimos, né, na aula de hoje que eu posso trabalhar com diagonais utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, se eu vou precisar descobrir qual é a diagonal, ela vai ser a hipotenusa. Então, ela vai estar separada. D ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado, porque 21 e 20 são os dois catetos desse triângulo retângulo em questão. 21 vezes 21 dá 441. 20 vezes 20 dá 400. A soma vai ficar igual a 841. Então, a gente tem assim, ó, D ao quadrado igual a 841. Ao extrair a raiz quadrada de 841, a gente vai encontrar exatamente 29 metros. Resposta correta, letra B, 29 metros. Vamos avançar então para a questão 3. Qual é o valor da hipotenusa do triângulo, sabendo-se que a medida dos catetos está em centímetros? Agora é com você. Letra A, B, C ou D? Solução da questão 3. Veja bem, novamente precisamos determinar a medida da hipotenusa. É aquele cálculo mais simples. Por quê? Porque a hipotenusa ela fica sempre isolada no Teorema de Pitágoras, ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai chamar a hipotenusa de x e vai ficar ao quadrado. Os catetos são iguais a 24 e 7. Então, vai ficar assim, ó, 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. E aí, lembra, sempre eu vou resolver primeiro a potência. Cuidado para não querer somar antes da hora. 24 vezes 24 dá 576. 7 vezes 7 você sabe que dá 49. Agora sim, somando 576 mais 49 dá 625. Lembrando que a hipotenusa está ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esse quadrado, passar na operação inversa de raiz quadrada. E aí sim, raiz quadrada de 625 é igual a 25. Então, acertou quem marcou a letra D, 25 centímetros. Muito bem. Tenho certeza que você deu o seu melhor e certamente vai colher bons resultados. Sem mais delongas, agora chegou a hora de ver o que aprendi hoje. Hoje nossa aula foi uma revisão a respeito do Teorema de Pitágoras. Você viu uma demonstração geométrica através dos quadradinhos. Lembra da animação que a gente viu? Naquele triângulo retângulo que o Pitágoras pegou, dividiu em 4 partes, 5 partes e 3 partes. E você viu a animação em que os quadradinhos dos catetos juntos, eles preenchiam exatamente o quadrado da hipotenusa, ok? Que é exatamente o que diz o teorema. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí você sabe também que a maneira como se apresenta algebricamente isso é você pegar letras para representação em que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E para terminar, a gente viu muitos exemplos numéricos utilizando esse triângulo pitagórico aí, né? Com as medidas 5, 4 e 3. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A aula de hoje chegou ao fim. Eu tenho certeza que agora você já está apto a resolver qualquer problema com o Teorema de Pitágoras. Dorme com isso na cabeça, hein? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!